Então essa é a aula de projetos de máquinas, aula 04. Vamos começar a aula, tá? Nós estamos na unidade 2.1, que corresponde à aula 4. E vamos compartilhar a tela. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar legal isso. Deixa eu acionar a canetinha aqui. Isso. Maravilha. Então vamos começar. Então hoje é a aula 04, né? Pablo e Célia conosco, né, no começo da aula. Eu tenho novidades, ó. O meu e-mail já abriu, tá, ó. Meu e-mail é esse aqui agora. Vocês podem mandar aqui, ó, nesse e-mail aqui, tá, ó. Liberou acesso ao e-mail, mas o meu Teams, a gravação das aulas pelo Teams, pelo AVA, ainda tá dando problema, tá? Então por isso que eu tô gravando para jogar no YouTube. Beleza? Continua um problema o Teams, mas eu tô gravando da mesma forma, eu jogo no YouTube. Então, lembrando dos temas, né, da semana de conhecimento, né? Coloquei aqui, ó, elenquei uma série de itens, tá, para vocês procurarem. É bom que vocês vão procurando já, para a gente dar andamento, tá? Procurem um tema, já pesquisa no Google Acadêmico, para a gente dando prosseguimento nas coisas, tá? Andamento nos temas. Vão pesquisando, vão selecionando artigos, selecionando textos, marcando citações mais importantes, mais relevantes, para a gente ir selecionando os textos, tá? Então aqui tá esse slide aqui, ó, temas para a semana do conhecimento. Então hoje é a aula 04. Bem-vindo à unidade 4 do curso. Modelagem de uma máquina, análise de falhas e cálculo de esforços. Conceitos. Você é empreendedor e possui uma empresa que desenvolve e fabrica máquinas. A empresa chama-se Anexo Máquinas. Você participou de licitações e uma delas, sua empresa, foi a ganhadora para desenvolvimento de impressoras 3D, que serão utilizadas em instituições de ensino. O objetivo: os alunos possam, de uma forma didática e prática ao mesmo tempo, conhecer o processo de fabricação. Bom, para isso, você tem que projetar primeiro o eixo, né, da impressora. Ele deve ser em aço 1045. Depois você tem que fazer uma análise de falha por fadiga, que eu vou explicar daqui a pouco esse ensaio, né, de fadiga. Calcular o limite de resistência fadiga SE e o limite de resistência SF. Para 10 elevado à quinta, quando você tiver esse símbolo aqui, ó, é a mesma coisa que 10 elevado à quinta, tá? Ciclos, ou seja, 100 mil ciclos. 10 à quinta é igual a 100 mil ciclos. Sabe que a vida esperada para esse eixo deve estar alinhado com o nível de estresse de 430 MPa, em que o nível de resistência à alteração é 530 MPa. Megapascal é 10 a sexta, certo? Então é 430 10 elevado à sexta Pascal. E o limite de resistência SUT é igual a 530 vezes 10 a sexta Pascal. Depois a gente vai usar esses termos para fazer os cálculos, tá?
Ao longo da unidade serão abordados assuntos referentes à análise de falhas estáticas, dinâmicas e por fadiga. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Considere uma peça cortada, um paralelepípedo. Você cortou aqui nessa superfície cinza aqui, ó, tá? Quando você puxa essa área para fora, é força de tração. Quando você empurra nesse sentido, é compressão. Quando você puxa para fora, é tração. Quando você empurra para dentro, é compressão. A força que fica ao lado da área é a força tangencial. É a força cisalhante. Cisalhante, tá? Que fala. É uma força que fica rente à área. Imagina que a área seja um retângulo e a força está aqui, ó, tá? Ela sai do centro de gravidade nessa direção da esquerda para a direita. Então tem uma força F aqui. Por definição, a tensão de cisalhamento é igual a essa força dividida pela área. Essa área é B vezes H. Base vezes a largura, né? Ou altura. Tá? Então essa é a tensão de cisalhamento, que é chamada de tal, ou tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento. Aí vocês vão perguntar, o que é cisalhamento? Cisalhamento, por exemplo, você pega uma folha de caderno e puxa de um lado para a esquerda e do outro lado para a direita. Você tende, né, com essas forças opostas, a cisalhar a folha de papel, tá? Então ela vai cisalhar, porque tá exercendo tração na folha, né? Ela tende a rasgar, tende a cisalhar, tá? Então esse é o sentido da força tangencial à área. É uma força cisalhante. Nisso, né, o que acontece? Nós temos aqui a nucleação, onde começa o núcleo da falha, tá? É um pedacinho mais escuro. É a nucleação que é identificado por A. Essa área aqui, ó. Depois, na área contígua, você começa a ter a propagação do núcleo. Então ele vai propagando. Já na área aqui, ó, nessa área aqui delimitada pelo mouse, seria a área que vai romper. É a área que vai fraturar. Tá? Então, se as cargas são dinâmicas, o que é carga dinâmica? A carga dinâmica é uma carga que varia com o tempo. Por exemplo, uma carga que vale 10 newtons no 0 segundos, vale 11 newtons no segundo 1, 12 newtons no segundo 2, 13 newtons no segundo 3, assim por diante. É uma carga que varia com o tempo. Então ela pode ser tanto uma carga de impacto, né? Uma carga de força, como variadas repetidamente no tempo. Uma carga de fadiga. Tá? A falha por fadiga, quando você tem a falha por fadiga, ele provém de cargas de forças flutuantes ou derivadas de combinações de cargas, tá? Então a falha por fadiga, depois nós vamos ver o ensaio de flexão, de fadiga por flexão. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vocês vão entender muito bem o que é essa falha e a curva. Tem uma curva chamada curva SN,
que mostra exatamente as curvas de fadiga. Então, aqui que tem o ensaio de fadiga por flexão, tá vendo? Corpo de prova, imagina que o corpo de prova é essa peça em azul. Desse lado tem um haste. Desse outro lado tem uma outra haste. Essas hastes são unidas. No centro das duas hastes tem um peso, ó, tá? Então ele é para baixo. Ele puxa esse corpo de prova para baixo. Só que isso aqui gira e isso aqui também gira, tá? Eles estão girando. Além de estar girando, eles estão puxando esse lado para baixo e esse lado aqui para baixo. Então é uma carga de fadiga por flexão, tá? Ensaio de fadiga por flexão. Tá bom? É importante destacar que a maior parte das fases que ocorrem variam no tempo. Sendo assim, elas não são de esforços estáticos, ou seja, não estão em repouso, né? Então são cargas que provêm de forças que variam com o tempo. Como eu falei aquele exemplo. A cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora, ou cada unidade de tempo, a força ela é variável, sabe? Então, de acordo com o tempo, como o tempo vai aumentando, a força também variando. Nem sempre a força aumenta, a força pode diminuir também, tá? Nem sempre a força aumenta, ela pode também diminuir. Beleza? E aqui é o motor que faz essa peça girar. E aqui é um contador de giro, tá? Que conta o giro que essa peça está dando. Corpo de prova é isso aqui, ó. Essa peça aqui está ampliada aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui ela é mais estreita, ó, tá? Essa área delimitada pelo comprimento L, ela é mais estreita. E é justamente a carga onde vai fraturar, onde vai quebrar, tá? Por quê? Porque ela tem a seção menor, né? Tem a área menor. O corpo ele fratura sempre onde tem a área menor. Tá bom? Depois aqui tem mais uns textos. Isso aqui fala que bom, ele fala da propagação das trincas, né? Conforme ele vai aumentando o peso no ensaio de fadiga por flexão, vai aumentando a propagação da falha, até que chega numa concentração de tensão em função do tempo. Aí ocorre que a carga seja maior que a resistência da área no componente. E quando chega nesse ponto, né, a carga é maior que o limite de resistência da área, você tem a quebra do componente. Então seria quando o corpo atinge um limite máximo, né? Esse limite máximo é chamado de limite de resistência à fratura, tá? Quando isso ocorre, a partir desse instante, a tensão já é maior que a tensão de falha. Tá? Então, por exemplo, temos um eixo com diferentes diâmetros. Começa menor, aumenta um pouquinho, depois tem dentes, né? Dentada, né? Ela é dentada. Depois tem o mesmo diâmetro aqui, o diâmetro aqui, depois ele reduz de novo. Só que nesse pedacinho aqui, nesse pedacinho aqui, nesse pedacinho aqui, nós temos a chaveta, né? Chaveta. Por que a gente faz assim, ó? A chaveta, ela um oblongo na chaveta. Justamente a gente faz esse raio curvado para evitar que a peça aumente a concentração de forças. Se você faz um furo mais abaulado, mais cilíndrico,
tende a diminuir as forças de tensões, tá? Se fosse reto aqui, ó, se fosse um retângulo, ia ter mais problema. Como ele é mais arredondado, é mais ovalado, tende a acumular menos tensão. Por isso que ele é elíptico, né? A chaveta, ela é um oblongo. Ela é reto aqui, mas na hora que chega no final, ela tem um raio, tem um arco. Certo? É por isso que tem um motivo de fazer assim. Então, os ensaios experimentais dizem que raios tendem a diminuir a concentração de tensão. Tá? Deixa eu marcar aqui. Áreas com raios tendem a diminuir a concentração de tensões. Por isso que ela é assim, ó. E não assim, né, ó. Então isso aqui você deve desprezar e considerar aqui, ó. Tá? Esse ensaio, que é chamado de shot pinning, ele é um ensaio para ajudar a detectar a tensão de compressão na superfície da peça, tá? Você jateia com esferas de aço, por exemplo, faz um jateamento. Tá vendo esse filete aqui, ó? É um jateamento que está fazendo na superfície. Ela provoca tensão compressiva na superfície, né? Na superfície do material que está analisando. No caso aqui é uma engrenagem, né? E alta densidade de discordâncias, ou seja, você vai intensificar, você vai aumentar, você vai elevar as irregularidades da superfície, tá? As discordâncias. Discordâncias são irregularidades, tá? Nas camadas do componente. Beleza? Então serve para isso esse shot pinning aí. É um processo que serve para aumentar, para elevar as discordâncias na peça, as imperfeições na peça, para depois você poder medir e analisar na curva, jogar na curva de fadiga, tá? Ele também é importante falar isso aqui, ó. Ele altera, né, ó. Ele altera as propriedades mecânicas de metais e compósitos. Tá? Ele altera. Então esse jateamento, ele altera as propriedades mecânicas. A máquina aqui, o operador fazendo shot pinning, que é aumentando N vezes, né? Tá vendo aqui, ó? É um pedaço bem pequeno isso aqui, tá? Você consegue ver até o jatinho aqui, ó, as gotículas, tá? E aqui está o andamento da seção do industrial. Mais uma vez a explicação, tá vendo, ó? As partículas, as esferinhas de esfera saindo, partículas de esfera, chocando contra a superfície. Tá vendo aqui, ó?
Então a superfície ela fica abaulada, ó, tá vendo? Superfície modificada, stretch surface, superfície modificada. Você tem a compressão da superfície. A pequena partícula de fé ela bate e sai, tá? Ela bate e sai, como se fosse uma reflexão aqui, ó, tá? Olha aqui, olha só essa imagem aqui, ó. Isso aqui é ampliado em microscópio eletrônico. Olha como que fica analisando o átomo por dentro. É o aço 4340. Aço 4340. Ampliado microscopicamente. Tá bom? Tomei uma aguinha aqui para molhar a garganta. Hoje tá seco, né? Hoje o tempo tá muito seco. Tá meio difícil de ficar falando aí. E tendência é que fique seco ainda, né? Só semana que vem que vai chover, né? Vamos lá. Essa falha de fadiga, né? Essa falha do processo de fadiga, de falha por fadiga, ela tende a formar 3 fases na estrutura da superfície: início da trinca, propagação e quebra repentina. Tá? Então temos o início, o aumento da trinca e a quebra propriamente dita. A primeira região é devido ao início da trinca e a segunda região é devido ao aumento considerável dessa trinca, o que é determinado pelo raio de ponta dessa trinca. Então, segundo esse autor aqui, o Juvinal, a primeira região do início da trinca, então vamos analisar de novo. Você tem uma superfície. Você tem o início da trinca, o início. Essa seria a fase 1. Numa fase 2, você tem aumento da trinca. Essa seria a fase 2. E a fase 3 já é a peça é a fase de ruptura, é a fase de falha já. Fase de falha. Propriamente dita, tá? Então seria essas 3 fases que vão importar no estudo de fadiga. Vamos analisar agora os tipos de tensões. Deixa eu mudar a cor aqui da canetinha. Alguns materiais, como por exemplo o aço, têm um valor crítico de tensão, que, se nunca ultrapassado, garante que o elemento da máquina tenha uma vida infinita. Para outros materiais, como o alumínio, não existe tal valor em qualquer número de ciclos. Então, sempre haverá a falha. Tá? Por isso que a gente não emprega alumínio em máquinas, tá?
porque ela sempre vai falhar em algum ponto, não importando seja o nível da tensão. Então, veja, por exemplo, essa alternada. Você tem um pico e você tem um vale. Você tem um pico e você tem um vale. E a repetida? É tudo acima do zero aqui, ó, tá? Tudo acima do zero. Antes você tinha um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Aqui você tem tudo positivo. Positivo, zero. Positivo, zero. Tá bom? E a pulsante? A pulsante, você não tem nem zero nem negativo. Você é tudo positivo, ó. Você tem um pico positivo e o vale positivo. Positivo e positivo. Tá bom? Essa é a diferença entre os três tipos de tensão: alternada, repetida e pulsante. Tá? Então temos esses três tipos. Teve um estudioso chamado de August Wöhler que ele estudou esse diagrama aqui, ó, chamado diagrama SN, e que foi chamado mais para frente de curva de Wöhler, devido a ser ele que estudou, né? Que caracteriza o comportamento dos materiais às solicitações alternadas, tá? Então você tem no eixo Y o logaritmo da resistência à fadiga, S útil e o SE. Limite de fadiga SE para alguns materiais. E esse aqui é o limite de falha SF', tá? Ele começa no S útil e vai decaindo, até que chega um ponto que ele encontrou com o SE. Esse aqui, o SF é igual ao SE. Nesse ponto aqui, ó. Depois ele começa a decair. Isso aumentando o número de ciclos, ó. Geralmente, se você analisar, o que vai acontecer? Vai dar aproximadamente um 10 a sexta, né? Ó. Então, o SF igual a SE, quando os números de ciclos é 10 a sexta. Tá? Agora vamos ao vídeo, então, que eu tinha prometido para vocês. Deixa eu colocar lá o vídeo para rodar o vídeo. Deixa eu sair daqui. Manter. Parar de compartilhar. Jogar o vídeo na tela. Seria esse vídeo aqui, ó. É um vídeo que fala sobre ensaio de materiais no ensaio de fadiga, tá? Deixa eu aumentar o volume aqui. Puxa, muito bom, né? Deixa eu tocar para frente. Determinar a resistência à fadiga e o que pode ser feito para reduzir este problema. Se você também quer saber por que esta engrenagem vai durar mais do que a outra que pifou, não saia daí. A nossa teleaula está começando. Oi, já aconteceu das peças do seu carro quebrarem todas de uma só vez? Não, isso nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Todos ao mesmo tempo, não. Oi, por favor, você saberia me dizer por que as peças de um carro não quebram todas de uma só vez? É que cada peça é diferente uma das outras e devido ao tempo de desgaste Professor, da peça, Sim. o tempo de vida útil... não sei se sou eu, mas eu não tô escutando nada do vídeo. Não tá escutando nada do vídeo? Não.
Não tá saindo áudio? Também não. Eu vou colocar no celular então, peraí. Deixa eu rodar o vídeo e eu jogo no celular. Pera só um pouquinho. Eu vou pegar ele aqui no celular. É como se eu estivesse falando. Não aguento mais as pessoas chegarem para mim e perguntarem: mas Thiago, é muito fácil para você falar. Deus está dizendo que se alguém... Torno que o máximo que materiais controlam todo o processo de produção e tomam todos os cuidados para o produto não ter nenhum defeito. E apesar de todos esses cuidados, depois de um tempo no uso normal, de repente a peça falha sem mais nenhum. É verdade. Na teleaula de hoje, você vai ver que esta falha é típica de um fenômeno chamado fadiga. Vai aprender também como determinar a resistência à fadiga. Esta falha é típica de um fenômeno chamado... Esta engrenagem vai Se você durar também mais quer do que a outra saber que por pifou, que esta não saia daí. engrenagem vai durar mais do que a outra que pifou, Nossa não teleaula saia daí. está A começando. nossa teleaula está começando. Oi, já aconteceu das peças do seu carro quebrarem todas de uma só vez? Não, isso nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Todos ao mesmo tempo, não. Oi, por favor, você saberia me dizer por que as peças de um carro não quebram todas de uma só vez? É que cada peça é diferente uma das outras e devido ao tempo de desgaste da peça, o tempo de vida útil é diferente de cada uma da peça. Obrigada. Para definir a duração da vida útil da peça é que existe um ensaio de resistência à fadiga. E este ensaio também serve para definir as aplicações de materiais para cada uma das peças. É melhor fazer ensaio com a própria peça, feita em condições normais de produção. Qualquer peça, Silvão. Molas, barra de torção, rodas de automóvel... Professor, Cláudio, Vocês não estão ouvindo? Não devem fazer Não. com a própria peça, então nós usamos... O áudio não está ouvindo? Tá, mas fadiga, Não, o que não significa tá. fadiga? Fadiga é a abertura de componentes sobre uma carga bem abaixo da carga máxima... Que estranho, eu tô jogando áudio no celular. Isso acontece por causa das solicitações cíclicas repetidas, entendeu? Tá bom, eu só não entendi como é que acontece essa tal ruptura por fadiga, Silvão. Tá bem Ela baixo, começa, Rafael. a partir de uma trinca ou uma pequena falha Bem baixo. superficial que se propaga e vai crescendo com as solicitações E agora? cíclicas. Mas, Ananias, o que é uma solicitação não cíclica? tá... Bom, pode ser, por exemplo, a vibração provocada por uma torcida dentro de um estádio. Eu sei, isso me lembra uma trinca que se formou debaixo de uma arquibancada. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu tirar o fone de ouvido de novo. Futebol. Eu sei, isso me lembra uma trinca que se formou debaixo de uma arquibancada no estádio que eu costumava ir. Agora E olha, tá essa saindo? trinca foi crescendo, ao ponto que tiveram que interditar o estádio para reformas. E ainda bem que fizeram isso, senão a arquibancada não ia... Tá saindo o áudio agora? Não, professor. Tá travando tudo aí, professor. Tá travando. Deixa então. Depois vocês assistem então, tá? Tá no PowerPoint, tá? O link. Eu vou jogar no chat também. Deixa eu copiar aqui e jogar no chat. Que pena. Tá aqui no chat e tá no PowerPoint também, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui então. Então, vamos voltar lá pro
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que tá todo mundo aqui. Deixa eu ver quantos alunos aqui. Tem 9. Mais o Ricardo Jussi, 10. Tem 11 alunos, certo? Flávio. Tem 11 alunos. 10 alunos logados. Matheus. 10 alunos. Vocês conseguiram ver o material que eu postei lá no AVA? No AVA? Eu já coloquei o material lá, os slides lá. Sim, a gente deu uma olhada, só que ainda não deu tempo para poder ver tudo, entendeu? E eu coloquei o trabalho lá também já. Que caso alguém não tenha acesso ao grupo de WhatsApp, eu publiquei no grupo, publiquei lá no AVA também, tá? Sim, o trabalho já localizei lá já, professor. Então tá bom, Carlos, ainda bem. Então vou voltar no PowerPoint lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar de novo lá. Área de trabalho. Do slide atual. Não foi, pera aí. Vai ter que voltar de novo. Agora foi. Então, esse vídeo, ele basicamente ele estava falando o seguinte, né? Esse vídeo que eu no telecurso aqui, ele explica, né, o que é o ensaio de fadiga, mostra a máquina do ensaio de fadiga e mostra a curva SN também, que é uma curva que mostra que atingindo o número máximo de ciclos, você pode diminuir ou aumentar a tensão que ela não vai se alterar. Então, esse ponto é o limite de fadiga, tá? Depois eu vou explicar na hora que chegar no gráfico certo. Fala do ensaio, né, propriamente dito também, da máquina, né? Tem o corpo de prova, que ele submete à flexão. Fala do maquinário. Bom, aí, vamos voltar aqui, então. Então, nós temos a curva SN, que eu estava falando para vocês, né? Curva SN. Ou seja, o número de ciclos para a tensão, para a fadiga de baixo ciclo, é de até 100 ciclos. 10 ao quadrado é 100. Já para a fadiga de alto ciclo, é 10 ao cubo. Ciclo de tensão por deformação, que é igual a 1000. Sendo assim, pode-se considerar N igual a 1000, que é igual a 10 ao cubo ciclos para fator de baixo ciclo e fator fadiga de alto ciclo. Considera para os dois esse valor, 10 ao cubo. O número de vezes. Ciclo é o quê? O ciclo é o seguinte: é uma revolução. Lembra que tinha um corpo de prova?
Toda vez que ele dá um giro, é um ciclo, tá? Uma revolução. Então você tem que considerar 1000 revoluções, 1000 vezes 1000 repetições, 1000 ciclos. É isso que significa ciclo, tá? 1000 vezes a mesma trajetória circular. Beleza? Deformação, número de ciclos. Então ele fala o seguinte: para o Norton, as cargas de fadiga eles variam de acordo com o efeito da fluência do material. O efeito da fluência na formulação matemática. Efeito da fluência é quando o material entra na fase de escoamento. Ele começa a modificar a forma para mudar da fase elástica e vai entrar na fase plástica. Então ele começa na fase elástica e vai mudar para a fase plástica. Então esse é o sentido de fluência. Esse método é aplicado com maior frequência em regimes de baixo ciclo, nos quais as tensões cíclicas são altas, o suficiente para causar escoamento local. Então na fadiga de baixo ciclo, as tensões elas são altas. O que é tensão? Tensão é a força sobre a área, né? Tensão é força sobre a área. Então as tensões são altas. Se as tensões são altas, elas vão provocar a fluência, provocam a fluência do material. Então é isso que o Norton, esse autor de livro, que ele falou nisso aí. A combinação da carga de fadiga, ela provoca esse efeito de fluência no material. Então, para efeito de baixo ciclo, você tem que as tensões são altas. Se as tensões são altas, elas provocam essa transição, essa mudança do regime elástico para o regime plástico. Tá? Sempre que era regime elástico? Regime elástico é o seguinte: quando você tem uma carga aplicada e você para de aplicar a carga, a deformação volta ao que era antes. Tá? Por exemplo, um pneu. O pneu ele passa num buraco, ele se deforma. Só que quando ele sai do buraco, ele volta a rodar redondinho. Ele não sofre deformação. Agora você imagina, por exemplo, você pega a calota da roda, que é feita de plástico. Ela passou no buraco, naquele buracão lá de estrada. O plástico. Ele amassou. Ele vai voltar ao que era antes? Ele não volta mais ao que era antes. Ele fica amassado mesmo. Tá? Esse é um exemplo de deformação plástica. E o elástico, quando você tira a força, ele volta para o que era antes. Ele volta para a sua dimensão original. Tá? Ele não tem o ΔL. O ΔL igual a zero. Agora na deformação plástica não, o ΔL continua existindo. O ΔL sempre vai ser maior que zero. Tá?
Aqui é importante o seguinte, ó. Você acha que é importante conhecer o limite de resistência do material? Todo engenheiro, na hora que ele projetar, ele tem que saber o limite de resistência da tração. Ele tem que conhecer o limite de resistência à tração, que é denominado SUT. E tem que saber também o limite SE. Tem que saber esses dois: limite à tração, SUT, e o limite de resistência, SE. Por quê? Porque ele tem que saber para que a peça não ultrapasse a tensão de ruptura, né? O ideal é que o material a ser projetado tenha tensão admissível, tensão de trabalho menor que a tensão de ruptura. Isso é mais ou menos lógico, né? Você tem que fazer de tal forma que a sua peça, seu material da sua máquina, ela tenha um limite de deformação, de variação de força, menor que a falha de quebra. Ele tem que ser menor, né? Se for maior, vai quebrar, certo? Então ele tem que ser menor. Então a tensão de trabalho tem que ser menor que a tensão de ruptura. Para isso, tem que conhecer o limite de resistência de tração, SUT, e tem que conhecer o limite de resistência SE. Tem que conhecer esses dois valores. Geralmente tabelado, tá? O limite de resistência de tração e o limite de resistência SE. Tabelado porque foi feito em experimento, né? Foi feito na máquina, tá? Foi feito por corpo de prova. Por isso que o valor é dado. Quando você vai fazer exercício, o exercício às vezes fornece o valor do SUT e do SE. Ele é um valor dado do exercício. Então vamos imaginar o seguinte. Você tem um carro a diesel, né? Um carro a diesel Otto, motor Otto, motor 4 tempos. Está com a velocidade baixa, somente 40 km por hora. E o motor gira a baixa rotação, 1500 só. 1500 tiros. Aí ele faz a pergunta: quanto tempo levará para que a peça do motor, chamado virabrequim, chegue a 10 a sexta ciclos? E quanto tempo levará para que a mesma peça chegue a 10 ao cubo? Então vamos ver como é que faz esses cálculos, tá? Primeiro ele tem que chegar a 10 a sexta ciclos na parte A. E na parte B tem que chegar a 10 ao cubo ciclos. Como que a gente vai alcançar? 10 a sexta repetições e depois 10 ao cubo repetições. Tá? Então vamos ver aqui. Primeiro convertendo 40 km por hora. Então é 40 km dividido por 1 hora. Só que 1 hora ela tem 60 minutos. Então você divide 1 hora dividido por 60 minutos. E 1 minuto ele tem 1500 RPM. 1500 RPM é igual a 1500 revoluções em 1 minuto. Certo? 1500 RPM é igual a 1500 revoluções em 1 minuto.
Então, em 1 minuto, você tem 1.500 revoluções. Aí multiplica, né? 40 vezes 1 vezes 1 vai dar 40. 60 vezes 1.500 vai dar... Deixa eu ver aqui na calculadora. 60 vezes 1.500. Acho que vai dar 9.000, né? 90.000. 90.000. 40 dividido por 90.000. Vai dar isso aí. 4,44. Vai dar 4,44. 10 a menos 4. Quilômetros por revolução. Quilômetros por revolução. Bom, aí você tem o quilômetro por revolução. Aí você vai achar, primeiro, no item A, era para 10 a sexta ciclos. Certo? Então vai ficar. Ele não fez a divisão aqui, ele deixou indicado, tá? 1 dividido por 2.250. Então vai ficar 1 dividido por 2.250 vezes 10 a sexta. Então vai ser 1 milhão dividido por 2.250. Se você jogar na calculadora 10 a sexta, 10 a sexta, dividido por 2.250, vai dar isso aí, ó, 444,4. 444,4 quilômetros. Tá? 444,4 quilômetros. Isso é o item A, a resposta do item A. E do item B? Vai ser 1 dividido por 2.250 vezes 10 ao cubo. Então vai ser 10 ao cubo sobre 2.250. Então vai dar 1.000 dividido por 2.250. Vai dar 0,444. Quilômetros. Ou 444,4 metros. Pouquinho, né? Você imagina, o carro rodar 400 metros, né? É muito pouco, né? Então, se ele rodar 444 metros, ele já alcança 1.000 ciclos. Agora, para atingir 1 milhão de ciclos, ele tem que fazer uma distância razoavelmente grande. Tem que percorrer 444 quilômetros. Tá? Tá vendo como as contas elas não são muito difíceis? Apesar da teoria ser um pouco chata, de fadiga, mas as contas são fáceis. Ó. Tá? As contas são simples. Você só tem que tomar cuidado com essas unidades aqui. Ó. Né? Quilômetro por hora, 1 hora e 60 minutos, 1 minuto a cada 1.500 revoluções. Depois é só multiplicar por 10 a sexta. E o outro, você pegou o mesmo resultado, está aqui, você multiplica por 10 a sexta. Aí você pega esse mesmo resultado aqui, ó, e multiplica por 10 ao cubo. E aqui você multiplicou por 10 a sexta. Tá? A resolução do exercício não é complicada em si, mas a teoria é um pouco extensa. Aí você pega 444 km, divide pela velocidade. 444 dividido por 40 vai dar 11,1 horas. Você pode deixar assim, ou se você multiplicar por 3.600, 11,1 vezes 3.600 vai dar 666 segundos. Tá? 11,1
vezes 3.600, 444 dividido por 40 vai dar 11,1 horas. Só que uma hora tem 60 minutos. Vezes 60, 3.600. segundos. Está dando errado essa conta, hein? 444 dividido por 40 dá 11,1 horas. Vezes 3.600 é 39.000. No lugar desse valor aqui, ó, é isso aqui, ó. 39.960 segundos. E no lugar desse aqui vai dar 39,96 segundos. Zero ponto 011 vezes 3.600. 39,6 segundos. Ou seja, demorou 39.960 segundos para atingir 10 à sexta, para atingir 10 ao cubo ciclos. Só demorou, não demorou nem um minuto, né? Demorou 40 segundos. Ó. Agora, para atingir 1 milhão de ciclos, 10 à sexta ciclos, demorou 11 horas. Ó. Tá? Aí ele fala aqui, ó. Você pode perceber a diferença entre os tempos encontrados para o valor de ciclos. Note que é possível identificar a utilização de determinado componente. Podemos verificar que o Verabequim atingirá a quantidade de ciclos 10 ao cubo ciclos em apenas 39 segundos. Caso esse componente tenha concentrador de tensão microtrinca, eles serão operados pela fadiga. Tá? É que está encoberto aqui, ó. Mas é pela fadiga. Beleza? Entenderam o exercício ou não? É fácil, né? Então vamos para frente. Temos agora a definição de tensão média, tá? Então temos a variação de tensão como a tensão mínima menos a tensão máxima e a variação conhecida como tensão alternada. Tensão mínima menos tensão máxima sobre 2. E aqui a tensão média. Tensão máxima mais tensão mínima sobre 2. É a média, né? Máxima menos o mínimo dividido por 2. Depois eu tenho o R, que é a tensão mínima sobre a tensão máxima. Também temos o A, que é a razão de amplitude, que é a tensão alternada sobre a tensão média. Tensão alternada dividido pela tensão média. É o seguinte, quando você está calculando o ensaio de fadiga, geralmente, por exemplo, um eixo sai 1020. Você determina o número de ciclos. Por exemplo, 10 a quinta ciclos.
esse 10 a quinta ciclos, esse número aqui, ele é chamado de vida útil. Vida útil. Tá? Vida útil do componente. Quando você lembra que a gente calculou quantos tempo leva para chegar no número de ciclos no exemplo anterior? Então, quanto tempo leva para chegar na vida útil do componente? O eixo sai 1020. Por exemplo, leva 15 horas. Então, a vida útil de 10 a quinta ciclos vai ser abatida num tempo igual a 15 horas. Tá bom? É isso que está dizendo aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Tá? Então a gente tem a simplificação no seguinte, ó. O limite de resistência SE o SE é o limite de resistência. O SE é uma fórmula, tá? 0,504 vezes o limite de resistência à tração. Quando o SUT ele é menor que 1400. Se o SUT ele for maior que 1400, por exemplo, 2000 megapascal, você não precisa aplicar essa fórmula. O SE ele vai valer 700 megapascal. A partir do 1400 megapascal, se for maior que 1400, o limite de resistência vale 700. Se for menor, você tem que aplicar essa formulinha aqui, ó. SE igual a 0,504 vezes S útil. Tá? Então ele dá um exemplo aqui, ó, em vários materiais. Temos os aços ligados, né? Molibdênio, cobalto, níquel, vanádio, etc. Baixo carbono. Aço inox, que é cromo e níquel, né? Aço inox é cromo mais níquel, além do ferro e do carbono. Ferro, liga de molibdênio, liga de titânio. Alguns plásticos apresentam a inflexão. Outros materiais como alumínio, magnésio, cobre, liga de níquel, alguns aços inox e aços liga apresentam a curva SN, que continua sua queda, né, o seu decaimento ou a sua queda, com aumento de N, embora a curvatura, a inclinação, possa tornar-se menor, além, né, maior do que 10 a sétima ciclos. Ou seja, a partir dessa inflexão, essa inflexão é assim a curva, ó. A partir dessa região aqui, ó, que é chamada de inflexão, você tem que você pode aumentar o número de ciclos, né? Você aumenta o número de ciclos, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, só que a tensão ela vai continuar a mesma, vai continuar igual.
Por quê? Porque a curva ela está estável. Ela vai continuar no mesmo patamar. Ela vai ser como se estivesse variando praticamente um decaimento muito pequeno. É como se fosse uma reta horizontal. Ficaria assim, ó. Tá? Então essa aqui é a curva SN. Limite de ruptura versus número de ciclos. S, limite de resistência versus número de ciclos. SN. Tá? Então a tensão. A partir desse ponto, essa queda desse joelho, ou chamada de inflexão, conforme você aumenta o número de ciclos, a tensão ela varia muito pouco. A tensão é praticamente uma constante. Tá bom? Ela não varia. A partir de um ponto que você tem que determinar na curva. Ó. A curva está aqui, por exemplo. O eixo Y está aqui e o eixo X está aqui. A partir dessa inflexão, que você vai descobrir aqui, ó, que vai dar, por exemplo, 10 à quarta, você tem o 10 à quinta aqui, depois você tem o 10 à sexta, 10 à sétima, 10 à oitava. A partir do 10 à quarta, a tensão, o limite de resistência, ele varia praticamente irrisoriamente, tá? Varia muito pouco. Essa formulação que eu tinha falado para vocês, ó, que envolve os expoentes, são fórmulas também. Então você tem o SF é igual a A vezes N elevado a B, depois tem a fórmula do A, depois você tem a fórmula do B, depois você tem a fórmula do número de ciclos. É tudo elevado ao expoente. Ó. Aqui o B é o expoente, que tem o 2 expoente, que é o logaritmo, e aqui é um expoente na raiz, ó, 1 sobre B, elevado a 1 sobre B. Tá? Depois tem um exercício demonstrando essas fórmulas aqui mais para frente. Aqui está explicando a torção nos eixos, aquele ensaio de fadiga por flexão. Depois aqui fala do momento polar, né? Esse J aqui, ó, é o momento polar, tá? De inércia. E o tal é a tensão de cisalhamento. Esse cara aqui é a tensão de cisalhamento. O T é o torque, o R é o raio. O raio não, é a distância em relação ao centro, tá? Não é o raio não. É a distância em relação ao centro do eixo. E J é o momento polar. Momento polar. Então a fórmula do J, ela está na próxima folha. Tá vendo? Ó? Aqui o R é 0. Quando chega na extremidade do cilindro, a distância ao centro ela é a máxima. Por que é a máxima? Porque a distância ao centro é igual ao raio. Tá? Então ela começa no 0, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até quando ela chega no máximo, em que o R minúsculo é igual ao raio. Aqui, ó, a distância Rzinho é igual ao raio. E o momento polar de inércia é dado por essa fórmula aqui, ó. Momento polar de inércia igual a metade, meio, vezes π, vezes o A e o A quarta,
do cilindro. Meio π R elevado a 4. Nesse caso aqui, nessa formulação toda, a gente admite a seguinte hipótese, tá? Que a somatória das forças tem que ser igual a zero. E a somatória dos momentos também tem que ser igual a zero. Para os três eixos. Então você tem a somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, somatória das forças em z igual a zero. E a somatória dos momentos num determinado polo igual a zero. Tá? De acordo com o tipo de tensão que existe nos materiais, dá para dividir os materiais em 4 classes. Então a classe número 1. Classe número 1 consiste em um sistema parado com forças constantes, solicitações ou forças constantes, tal como a estrutura da base de uma prensa de bancada. Classe 1, base da prensa. Tá? Base da prensa. É um sistema parado com uma força normal. A prensa exerce uma força para baixo e a bancada empurra a prensa para cima. Então, o peso da prensa é igual à força normal. E a classe número 2? Classe número 2 é composta por sistemas também parados, né, com forças variáveis, tal como uma ponte. Então imagina uma ponte, que embora ela esteja parada, esteja imóvel, é submetida a solicitações variáveis quando os automóveis passam por ela, né? Então, embora a ponte seja aceleração igual a zero, você tem o automóvel com uma aceleração em função do tempo. E esse automóvel, ele provoca uma força ele provoca uma solicitação dinâmica nessa ponte. Então aqui é um veículo. Imagina que tenha, por exemplo, né, ao mesmo tempo na ponte, imagina a ponte Rio-Niterói, por exemplo, uma ponte grande, tem quilômetros de extensão. Imagina quando ela tem um feriado prolongado. Você imagina o quanto de carro que não passa por lá, né? Então isso já é um caso extremo da classe 2, né? São elementos que estão imóveis, mas que tem muitos veículos passando ao mesmo tempo em cima deles, né? E a classe 3? A classe 3 ela é composta por forças constantes. Forças constantes. Por exemplo, um cortador de grama com lâminas
rotativas. Então, por exemplo, ó, você tem um gramado, né? Você tem um jardim, você tem esse cortador de grama. As lâminas são rotativas. Para as classes 2 e 3, deve ser utilizada a análise dinâmica na determinação das forças. Então, a classe 3 já é sistemas com aceleração diferente de zero, né? Então, a classe 3 você tem uma aceleração diferente de zero e cargas dinâmicas, ou seja, uma força em função do tempo, seja em segundos, seja em minutos, ou seja em horas, ou seja em dias. É uma força que varia em função do tempo, tá? É um F em função do T. Então nós temos a última classe, que é a classe 4. Que ela trata exatamente da maior parte das máquinas. 80% das máquinas estão na classe 4, que são as classes movidas por motor. Por exemplo, os automóveis, as embarcações aquáticas, os maquinários, né? Carrinhos, equipamentos. Por exemplo, na classe 4 tem uma lancha. Deve-se lembrar o seguinte: os sistemas, eles são dinâmicos. Por quê? Porque eles têm aceleração. E eles também são tridimensionais. Portanto, devem ser analisados como tridimensionais. Depois a gente tem uma série de formulação que eu não vou entrar em detalhe, mas eu coloquei aqui só para caso alguém queira se aprofundar. É uma formulação de lei de Newton, tá? Fala de momento em relação ao centro de gravidade, derivada em relação à quantidade de movimento angular, tá? Hg é uma variável que chama quantidade de movimento, tá bom? E aqui é aquele caso que eu coloquei no começo da aula. Tem uma licitação que foi vencida por uma empresa, e essa empresa ela ganhou a licitação de fabricar uma impressora 3D para uma escola. E essa impressora 3D tem que ser barata, tem que ser viável economicamente e tem que atender a determinados níveis de qualidade. Ela tem que produzir peças boas, de qualidade, e não quebrar facilmente. Então ele fala aqui, ó, participou de uma licitação para a produção de um lote de impressoras 3D e ele foi o vencedor. Nessa impressora, todos os eixos são maciços. Há muitas oportunidades para realizar os cálculos em um projeto de máquina. Nós vamos ver isso lá para frente, tá? Na hora que estiver projetando os eixos. Isso significa que você deve trabalhar e estudar. Então nós temos o detalhamento aqui da engrenagem, a engrenagem menor, o pinhão, a engrenagem maior, a coroa, o eixo e todo o sistema de movimentação. O fuso aqui, né? Aqui tem o fuso,
certo? Há muitas opções para desenvolver os cálculos desse projeto. Não será necessário você desenhar o equipamento, mas você efetuar os cálculos dos componentes. Então, por exemplo, eu tenho que saber, por exemplo, qual a espessura da chapa utilizar, quantos parafusos você vai ter que colocar, qual o tamanho do furo que você vai ter que fazer, qual o diâmetro do eixo, né? Quantos pontos de solda você vai ter que dar na máquina, qual a inclinação que você tem que dar para essa chapa, para essa montagem, qual a espessura dessa chapa, qual o limite de resistência dessa chapa, qual o limite de, qual a tensão de esmagamento dos parafusos, né? Tudo isso aí. Beleza? Então, aqui tem aquele outro cálculo que estava falando, que envolve os coeficientes. Então tem a situação problema. Qual é o limite de resistência à fadiga SE? Qual o limite de resistência? Qual a resistência à fadiga SF? Limite de resistência ao SE. Resistência à fadiga SF. Para 10 elevado à quinta revoluções ou ciclos. Usando as equações que foram apresentadas, em que a resistência à tração final SUT é inferior a 1400 MPa, o limite de resistência do eixo rotativo é SE 0,504 vezes SUT. Só que o SUT ele vale 530. Então 0,504 vezes 530, aí vai dar um valor de metade, né? Praticamente metade desse valor 530. Metade seria 265, então deu 267,1 megapascal. Calculando o coeficiente A. A igual a 0,9 vezes SUT ao quadrado vezes dividido por limite de resistência à fadiga, SE. Então vai dar 0,9 vezes 530 elevado ao quadrado dividido por esse valor que você calculou aqui, ó, 267,1. Você vai jogar aqui, ó. Então vai dar 0,85 megapascal. O A deu 0,85. Então você guarda. A igual a 0,85. Bom, agora você vai calcular o B. O B é menos 1/3 logaritmo de 0,9 vezes SUT dividido por SE. Tudo isso aqui, ó, é do logaritmo, tá? Então vai ficar menos 1/3 da fórmula, logaritmo disso tudo aqui. O logaritmo disso aqui, você multiplica por menos 1/3. O B vai dar um valor bem pequenininho, ó. Vai dar negativo, porque aqui é negativo, tá certo? Então deu menos 0,084. E agora se calcula o SF. O SF é dado pela seguinte forma. A, que é 0,85 vezes NB, N elevado a B. Então vai ficar 0,85 vezes N, que é 10 à quinta, elevado a B.
menos 0,084. Quando tem um expoente que multiplica, um expoente que tem um expoente, o que você faz? Você multiplica, né? Então você vai fazer 10 à quinta vezes 5 vezes menos 0,084. Então vai dar um valor, aí esse valor você multiplica por 0,85. Então vai dar 323 megapascal. Se o SE que você calcula no A, o SE deu 267,1. Tá? O SE, o limite de resistência e fadiga, deu 267,1. Ele tem que ser menor ou igual ao limite à fadiga. O limite à fadiga, que é o SF, é o limite à fadiga, que deu 323 aqui, ó. Se ele deu menor, tá certo. No caso deu, ó, 267,1 é menor que 323, então tá ok. Tudo certo. Fechou o cálculo. Tudo certo. Tá? Entenderam? Esse cálculo aqui. Também não é difícil. É jogar uma calculadora, né? As fórmulas que são um pouquinho complicadas. Mas não tem nada de outro mundo, né? Ó. Exponenciação, exponenciação. Depois você joga aqui o valor do logaritmo, né? Na calculadora é log mesmo. Está do lado do expoente, ó, x quadrado, depois tem o expoente, depois é o log. Só que você tem que colocar entre parênteses aqui, ó, não vai esquecer, hein? Não é só o log de 0,9, é o log de 0,9 vezes 530 dividido por 267, fecha parênteses. Tá? Entenderam aí? Alguma dúvida? Professor, esse menos 1/3 eu multiplico pelo log, né? Faz o log primeiro. Vai dar um valor o log, né? O log vai dar um valor. Aí você multiplica por menos 1 e divide por 3. Ou multiplica por menos 1 divide... divide por menos 3, vai dar na mesma. Você pega o valor que deu o log e divide por menos 3. Ah, tranquilo. Tá? Aí você tem... Beleza, professor. Isso. Aí você tem o sigma A, que é o nível de tensão, tá? O estresse. Estresse é a mesma coisa que tensão, tá? Que é em inglês, tá? O estresse, em inglês, estresse em inglês significa tensão em português. Então, o sigma A é 430. Usando a equação para o cálculo de vida, temos N igual sigma A 430, 1 sobre B. Então, você pega 1 e o B era menos 0,084. E o A é 0,85. Então, você pega isso, divide por isso, vai dar um valor. Esse valor você eleva a isso entre parênteses também. 1 dividido por menos. Manja esse símbolo no calculador aqui, ó. Então, você vai fazer esse símbolo. Está do lado do x quadrado. Está do lado direito do x quadrado. Elevado a, abre parênteses, 1 dividido por,
abre outro parênteses, menos 0.084, fecha um parênteses, fecha outro parênteses, tá? Tem que fazer assim para dar certo. Daí deu 3,32 ciclos. Assim a vida do eixo será 3,3225 ciclos, considerando o nível de estresse de 430 MPa. Então, para o nível de tensão de 430 MPa, o número de ciclos dá somente 3,3225. Tá bom? Depois nós temos a hipótese de tensões combinadas, que é a tensão de cisalhamento com a tensão de tração ou compressão. Então nós temos aqui, por exemplo, eu tenho um eixo escalonado, ou seja, com diâmetros diferentes, né? Então você tem um diâmetro menor e um diâmetro maior. O ponto B, que está aqui, ó, embaixo, ele está localizado no ponto mais inferior do eixo. Está aqui, ó, o ponto B está aqui. E o A está aqui em cima. E o B está aqui embaixo. É necessário que você apresente uma representação da vista isométrica ampliada, a vista frontal e a vista isométrica geral do ponto A do projeto. Então vamos às vistas. Então você tem a vista isométrica, né, em 3D, depois você tem a vista isométrica ampliada, onde tal XY é a tensão de cisalhamento XY, ela de um lado apontada para cima, no outro lado apontada para baixo para equilibrar. E a tal YX, uma é para a direita, do outro lado é para a esquerda para equilibrar. Certo? E além disso, nós temos a tensão de tração, σx. Tem uma força ao longo axial, ao longo desse tubo aqui, desse eixo, melhor dizendo, ao longo do eixo. Uma força de tração σx e uma tensão σx do outro lado. Aqui nós temos a mesma vista, só que você projeta esse lado, seria esse lado aqui seria esse lado aqui, esse lado seria esse lado, e esse último lado seria esse último lado. E aqui a vista isométrica. Você tem a força de tração, o tal XY, tensão de cisalhamento no plano XY, tensão de cisalhamento no plano YX. Tá? Tal XY e tal YX. Beleza? Isso aqui é mais para representação, porque eles falam que todos os sistemas têm que ser tridimensionais, né? Geralmente a gente representa no plano, tá? Para simplificar. Mas é bom vocês terem uma noção, porque a apresentação às vezes foge ao bidimensional, foge ao 2D, né? Então você representa em 3D, que é o tridimensional real. Tá? Bom, as duas tensões cisalhantes, que é a tal XY e a tal YX, elas geram um momento no sentido anti-horário. Isso é consequência direta da torção no eixo. O que é torção? Imagina que você pega uma caneta. Pega uma mão e gira no sentido horário. A mão. Na ponta da caneta. Na mão esquerda você gira no sentido horário. E a mão direita você gira no sentido anti-horário. Isso é uma tensão de torção, tá?
Uma tensão de torção é isso. Você girar no sentido horário de um lado e no outro lado você girar no sentido anti-horário. Tá? Então a tensão de torção. A figura tridimensional representa como as tensões, na verdade, atuam sobre os planos perpendiculares à superfície. A figura tridimensional representa como as tensões, na verdade, atuam sobre os planos perpendiculares à superfície. Então, ele fala o seguinte: se você está analisando nessa face aqui, ó, nesse círculo, então você tem que analisar a tensão perpendicular a esse círculo. Qual a tensão perpendicular a esse círculo aqui? Seria o plano que pega o ponto A que está aqui, ó. Então seria esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ó. Isso, isso. Perpendicular a esse círculo aqui, ó. Tá? É isso que falou ali. Planos perpendiculares à superfície. Bom, aqui nós temos o Google Acadêmico, né, para vocês fazerem a pesquisa da Semana do Conhecimento. Aí eu dei os temas lá no comecinho do slide. Vocês publicam aqui os termos chaves, ó, por exemplo, Machine Learning. Um período, desde 2020 ou desde 2007, ou desde uma data que vocês queiram. Coloque as páginas em português, ou em inglês, ou em outro idioma que vocês quiserem. Classificar por importância ou relevância. E vai selecionando os artigos, vai abrindo e vai lendo. E vai salvando também, vai salvando no pendrive, ou no HD. Tudo aparece, tá vendo? Eu coloquei Machine Learning, apareceu aqui, ó. Aplicações de Machine Learning para máquinas de diagnóstico de falha. Aprendizado de máquina para questões ativas. Química quantitativa na era da aprendizagem por máquina. Aqui tem a bibliografia do livro que eu usei, que é do Lobo e do Oliveira. E chegamos ao fim. Leia o material, estude, faça os exercícios da unidade. Chegamos ao fim. Tá? Deixa eu sair daqui agora. Deixa eu parar a gravação.